Essa aqui você podia fazer por física, tá? Ela estava na prova de matemática, mas é uma questão clássica de instante e posição de encontro. Eu vou fazer por matemática, já que isso aqui é uma aula de matemática, mas está já avisado aí que você podia fazer usando as equações do movimento uniforme, achar instante de encontro, enfim. Vamos lá. 2016. Um caminhão a 90 km por hora passa pelo posto Pare Aqui, localizado a 10 km depois do posto Boa Viagem, na mesma rodovia. Após 20 minutos, um carro esportivo a 120 km por hora passa pelo posto Boa Viagem, na mesma direção e no mesmo sentido do caminhão. Supondo-se que as velocidades dos dois veículos se mantenham constantes, ou seja, movimento uniforme, né? Eles se encontrarão. Aí tem as alternativas. Essa aqui vale a pena ler porque tem que ver o que está pedindo, né? Letra A. Se encontrarão a uma distância de 39,6 km do posto Boa Viagem. Se encontrarão em 19,8 minutos. Se encontrarão 1 hora após o carro esportivo passar pelo posto Boa Viagem. Se encontrarão aproximadamente 1 hora e 20 minutos após o carro passar pelo posto Boa Viagem. E letra E. Se encontrarão a 165 km do posto Boa Viagem. Ou seja, ele quer você, para definir realmente todas as alternativas aí, você tem que achar tanto a posição do encontro quanto o instante. Tu fala da quilometragem e fala do tempo. Então, primeira coisa, vamos desenhar. Vamos entender, vamos ter que decidir qual é um ponto inicial de análise aí, porque tem o caminhão passando por aqui, 20 minutos depois passa o carro, nisso o caminhão já está mais à frente, né? Porque o caminhão não parou e ficou esperando o carro chegar no posto Boa Viagem. Então, a gente tem que estabelecer um instante inicial das coisas, uma fotografia aí de em que momento eu vou começar a fazer a análise. E normalmente você faz a partir do momento que vai começar o que ele quer, ó, quando um estiver alcançando o outro. Então eu vou pegar um instante em que o carro começou a perseguir, digamos assim, o caminhão, a partir do momento que eu sei disso, que ele está a 120 km por hora passando pelo posto Boa Viagem. Então, vamos fazer aqui a rodovia. Aqui. Tá certo? Vamos dizer que aqui está o posto, o primeiro, né, que é o Boa Viagem, que eu pare aqui e fica 10 km depois. E aí vamos colocar aqui o pare aqui. Eu preciso desse passo aqui, eu não coloquei aqui na ponta porque o caminhão vai andar um pouco, né, enquanto o carro, porque só 20 minutos depois o carro passa aqui. E aqui tem o posto pare aqui. Beleza. Então, num certo momento, um carro passou aqui. Um carro esportivo. Vrum, né? Ele passou aqui a uma velocidade de 120 km por hora. Mas 20 minutos antes, o caminhão tinha passado no pare aqui, que fica aqui a 10 km. Então, se eu pegar aqui e colocar essa posição como a posição zero da estrada, já que eu não sei qual é a zero, aqui é o início da minha análise, né? Então, o pare aqui vai estar na posição 10, digamos que é tudo em quilômetros, tá? Vou colocar aqui, ó, essas medidas são em quilômetros. A questão é, o caminhão não vai estar mais aqui quando o carro estiver passando aqui, porque esse carro passou 20 minutos depois do caminhão ter passado aqui. Então, eu tenho que ver onde o caminhão estava, primeira coisa, antes de desenhar até, quando o carro passou por aqui. Então, ou seja, quanto o caminhão andou em 20 minutos. Aí começa a minha primeira regra, vou usar a regra de 3 aqui, até porque eu mostro as duas maneiras, e acho que para essa questão fica mais claro, porque já tem que pensar em outras coisas, vou usar o tradicional para os cálculos. Então, o caminhão está, já que eu não vou usar fórmulas do MU, que eu falei que você pode usar, né, o sorvete, eu vou pegar o seguinte, a velocidade do caminhão é 90 km por hora. Significa o quê? Que ele anda 90 km a cada hora, ou a cada 60 minutos. Vamos escrever isso? Então, o caminhão anda 90 km para cada 60 minutos. Concordam comigo? 90 km a cada hora, por hora, né? E você pode ver, quanto maior a velocidade,
quilômetros e tempo, né? Para uma certa velocidade, quanto mais tempo passar, mais quilômetros ele andou, né? Então são grandezas diretas e proporcionais. Por isso eu posso usar a regra de 3. A regra de 3 simples, do jeito tradicional, ela só pode ser usada, que tem gente que acha que pode usar para tudo, né? Até, sei lá, tudo. Pode usar a regra de 3 na vida. Regra de 3 você usa quando duas grandezas são diretamente proporcionais. Se for inversamente, por exemplo, você tem que fazer uma adaptação, né? Você tem que inverter uma das colunas. Bom, por isso que eu prefiro fazer o jeito que eu fiz na questão 1, fazer o produto ser constante. Aqui a razão seria constante, tá? Você podia fazer 90 dividido por 60 igual, mas acho que a regra de 3 aqui fica mais claro, já que eu estou fazendo uma extrapolação, diria, qual é a palavra? Abstração, né? Pegando ali da física, trazendo para matemática, para exclusivamente matemática, né? Então ele anda 90 km por hora, 90 km a cada 60 minutos. Eu quero saber quanto o caminhão andou em 20 minutos, que foi o tempo que ele andou a partir daqui, que ele ficou andando até o carro passar aqui no Boa Viagem. Falar que ele andou X quilômetros. Aqui vocês já estão cansados de saber, a regra de 3 multiplica cruzado, né? Já vou até resolver direto, vai ficar 20 vezes 90. Esse 60 ficaria multiplicando x aqui. Já vou passar dividindo. Então não vai caber tudo direitinho. Simplifica aqui, fica 3. Simplifica aqui, fica 30. E vou lá. Eu tenho aí que o caminhão já andou 30 quilômetros. Até o instante em que está nessa fotografia aqui. Então o caminhão não está no pare aqui. Ele já está 30 quilômetros à frente. Vamos colocar ele aqui na pista direita. Aqui está mais devagarzinho. Está aqui o nosso caminhão. Ele continua ali a 90 km por hora. Só que como ele já andou, está fora de escala com certeza aqui, né? Porque ele já andou mais 30 km, então esse aqui é o 10. Ele andou mais 30, então aqui é a posição 40 km. Concorda comigo? Que ele estava aqui. Se passaram 20 minutos até que eu bata essa fotografia, né? Que o carro acabou de passar aqui, então quando o carro passou aqui, ele já estava aqui. A 30 km depois do pare aqui, que é no quilômetro 10 da nossa referência aqui. E o 0 é o Boa Viagem. Tá, agora eu vou usar um conceito que é meio de física. Você aprende física. Tá? Eu achei que era a melhor forma de resolver isso aqui usando a matemática, mas ele é intuitivo, na verdade. Observe que o caminhão vai sempre andar 90 km a cada hora, 90 km por hora, e o caminhão 120 km a cada hora. Então, se você pegar uma hora, sempre o carro vai andar 30 km a mais que o caminhão, já que a cada hora, se pegar o tempo de uma hora, marcar no relógio uma hora, o caminhão vai ter andado 90 km e o carro 120. O carro vai ter alcançado ele em 30 km. Então, aqui eu quero que entenda é que tudo se passa como, vou usar a ideia de velocidade relativa, mas eu acho que ela é aplicável aqui em matemática pura, porque é intuitivo, pelo que eu acabei de falar. A cada hora, o carro vence aí, aproxima, tira 30 km que o caminhão tinha de vantagem a cada uma hora. Só que o caminhão está com 40 km de vantagem, o que já implica que o tempo, né, vai ser mais de uma hora para ele encontrar, já que ele consegue tirar a cada hora 30 km, então ele vai demorar mais do que uma hora para tirar 40 km de diferença que eles têm. O que já tira a alternativa B, que fala que era em 20 minutos, um pouquinho menos que 20 minutos. Né? Uma hora após, aqui é uma hora apenas, que a gente sabe que é mais de uma hora, se fosse 30 km daria uma hora certinho. Então tira a letra C, falta A e E, que é sobre a distância percorrida pelo carro até a encontrar, e o tempo. Só que primeiro vamos achar o tempo, porque eu vou fazer o seguinte. Então, como eu disse, tudo se passa. Se eu tivesse freado o caminhão para medir o tempo para alcançar, tanto faz o carro estar 120, o caminhão 90, ele vai a cada hora tirar aí 30 km de vantagem do caminhão que estava à frente dele, como se o caminhão tivesse parado e o carro estivesse a 30, que é 120 menos 90, que eu te aprendi de velocidade relativa. Não sei se vocês entendiam isso. O tempo vai ser o mesmo que se o caminhão tivesse estacionado, só que o carro, em vez de estar a 120 km a cada hora, estivesse a 30 km a cada hora, porque ele ia tirando o quê? 30 km de diferença a cada hora. Eu quero saber quanto que ele vai andar em 40 km. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a ideia de velocidade relativa, vou colocar aqui em verde. Tudo se passa como se o caminhão tivesse parado e o carro estivesse com a velocidade em relação ao caminhão, que ele está, na verdade, estivesse com a velocidade, ele está com a velocidade em relação ao caminhão, de 30 km por hora. Então eu posso escrever que a cada 30, ele anda 30 km e tira 30 km de diferença,
a cada hora, ou seja, 60 minutos. Para ele tirar os 40 km de diferença, ele vai gastar o carro, chamar de Y, que eu já usei o X, né? Minutos. De novo, multiplica cruzado. Já vou fazer direto, dá 40 vezes 60. O 30 passaria para cá, mas depois passaria dividindo, né? Então, você teria 40 vezes 2, 80 minutos. 80 minutos seria o tempo para que o carro encontre o caminhão. Tanto faz o caminhão está a 90 e o carro a 120, quanto o caminhão está parado e o carro a 30. O tempo é o mesmo. A distância que cada um vai andar não é a mesma, que o caminhão não teria andado nada, né? Mas ele está, na verdade, andando. Mas o tempo é o mesmo. Essa é a ideia por trás do que você aprende em física de velocidade relativa. Então, esse tempo está correto como o tempo de encontro, o tempo em que o carro demora para alcançar o caminhão. E você pode ver que 80 minutos é exatamente 1 hora e 20 minutos. O que já faz a alternativa D estar correta. Mas por didática, vamos ver por que a A e a E está errada sobre a distância. Como que eu acho a distância do posto Boa Viagem, dessa posição em que os dois vão se encontrar, vão ficar emparelhados? Basta eu ver quanto o carro andou, agora com 120 km por hora, né, quanto que ele andou de verdade, né, porque antes foi assim, eu usei a ideia da velocidade relativa, que é como se é um e se, né? É uma hipótese, assim, é como se fosse um mundo fantasia, digamos aí. E se o caminhão estivesse parado e o carro estivesse a 30? Isso é velocidade relativa, porque o tempo daria o mesmo, para achar o tempo. Agora que eu tenho o tempo que demorou de verdade, né? Porque o tempo é o mesmo tanto na velocidade relativa quanto na velocidade em relação ao chão, né? Que o carro está andando, então agora eu posso achar quanto o carro andou de fato até encontrar. Porque ele andou 40 km, era a distância de um para o outro, mas os dois vão andando, né? Diminuindo. Então eles andaram mais do que 40 km. O carro andou com certeza mais que 40 km. Vamos ver quanto que ele andou? Então, mas o tempo é esse, 80 minutos. O carro, vou pegar que ele quer em relação ao posto Boa Viagem. Nas duas alternativas. Aí é. Vou fazer mais uma regra de 3. Ele anda 120 km a cada 1 hora, 60 minutos. Como foram 80 minutos até que ele conseguisse alcançar o caminhão, ele vai ter andado Z quilômetros. Daqui eu tenho que Z é 80 vezes 120, o 60 para sair multiplicando, já parte dividindo. 120, 60, sobra 2 aqui. E o Z vai dar 80 vezes 2, 160 km. Ou seja, a posição de encontro é a 160 km do posto Boa Viagem, que é o marco zero aqui para o carro. E claro que 150 km do posto Pare Aqui, já que ele fica 10 km à frente. Mas em relação ao posto Boa Viagem, 160 km. Portanto, não é 165 nem 39,6. O que anula A e E e fica com a D quem já tinha visto que era correta. Beleza?